O Japão vive em cima de uma bomba relógio geológica. O país literalmente está sentado no ponto de encontro de 4 placas tectônicas gigantescas que nunca param de se mover. São mais de 500 terremotos por ano. Isso mesmo, mais de um por dia. Quando essas placas colidem no fundo do oceano, o assoalho marinho pode subir ou cair em questão de segundos. E então, o caos começa. Este movimento violento empurra milhões de toneladas de água. As pessoas sabiam exatamente o que fazer. Correr para o alto da colina assim que o chão começasse a tremer. Mas nada poderia ter preparado o Japão para o que aconteceu em 11 de março de 2011. Magnitude 9.0. O terremoto quebrou mais de 480 quilômetros de uma placa tectônica abaixo do Pacífico. O resultado? Uma onda de tsunami de 15 metros de altura, o tamanho de um prédio de 5 andares, avançando em velocidade total contra a costa. As antigas paredes de proteção foram projetadas para ondas de até 8 metros. Elas foram completamente destruídas como se fossem feitas de papel. O resultado foi catastrófico. Mais de 20 mil vidas perdidas, 120 mil casas varridas do mapa e, pior de tudo, o desastre nuclear de Fukushima. Naquele momento, o Japão entendeu uma verdade brutal. O terremoto foi apenas o começo. O verdadeiro assassino foi o tsunami. E foi então que tomaram uma decisão que mudaria a costa japonesa para sempre. A resposta do Japão foi ousada: construir 400 quilômetros de muros com até 15 metros de altura, com fundações enterradas 25 metros de profundidade. Um investimento de mais de 12 bilhões de dólares. O objetivo não era apenas criar uma barreira física, era ganhar tempo precioso, alguns minutos que poderiam fazer a diferença entre vida e morte durante uma evacuação. A mensagem era clara e poderosa: os tsunamis voltarão, mas 2011 nunca mais se repetirá. Mas como você construi um muro deste tamanho que pode suportar milhões de toneladas de água? Deixe um like para a gente continuar expandindo o conhecimento. Tudo começou nos laboratórios. Os engenheiros pegaram todos os dados do tsunami de 2011 e recriaram as ondas em tanques artificiais com modelos em escala reduzida. Era como jogar Lego, mas com um propósito mortal. Eles testaram centenas de vezes. Diferentes alturas, diferentes espessuras, diferentes inclinações, diferentes profundidades de fundação. Cada teste revelou um detalhe crucial sobre como a água se comporta quando atinge uma barreira. Após incontáveis simulações, chegaram ao design perfeito. Um muro de 14 a 15 metros de altura, fundações de 20 a 25 metros de profundidade, uma base trapezoidal larga e um núcleo de aço reforçado capaz de resistir a um tsunami extremo. Agora vem a parte ainda mais complicada. Onde exatamente colocar este gigante de concreto? O muro precisava proteger a região de Tohoku, no nordeste do Japão, exatamente onde o tsunami de 2011 causou a maior destruição. A linha de defesa atravessa 4 províncias inteiras: Aomori, Iwate, Miyagi e Fukushima. Mas antes de começar a construir, havia um grande problema. Existiam casas antigas, infraestrutura danificada, usinas de energia e tubulações ao longo do caminho. Tudo isso precisou ser removido primeiro. Ao mesmo tempo, criaram uma verdadeira cidade de construção temporária. Estradas de acesso, pátios de materiais, plataformas para guindastes, fábricas de concreto e sistemas de drenagem para trabalhar mesmo na estação chuvosa. E aqui vem o primeiro desafio técnico brutal. Grande parte da costa de Tohoku tem solo arenoso e fraco, completamente inadequado para suportar uma estrutura gigante. Imagine tentar construir um arranha-céu na areia da praia. Não funciona. A solução? Reforçar tudo desde o início. Os engenheiros perfuraram o solo e instalaram estacas profundas de concreto e aço. Depois adicionaram camadas de tijolo e areia compactada para estabilizar a superfície. O objetivo era criar uma base sólida o suficiente para que o muro de dezenas de metros não afundasse, deslizasse ou rachasse ao longo do tempo. Com o solo estabilizado, chegou a hora da fundação.
A parte mais crítica de toda a obra. As escavadeiras cavaram buracos gigantescos, alguns com mais de 20 metros de profundidade, até a altura de um prédio de 7 andares. Perto da linha costeira, construíram drenos temporários para evitar que a água do mar invadisse as escavações. Primeiro despejaram uma camada de concreto base, depois instalaram densos guindastes de aço reforçado. Finalmente colocaram blocos de fundação enormes que formaram um pé extremamente pesado e largo. Este pé gigante é o que impede que o muro seja empurrado quando milhões de toneladas de água o atingem. Agora começa a parte visível: erguer o próprio muro. Acima da fundação, os trabalhadores montaram estruturas de estacas de aço muito altas, seguindo o design otimizado nos laboratórios. Instalaram formas de madeira e começaram a bombear concreto seção por seção. Cada bloco tinha várias dezenas de metros de comprimento. Era curado, inspecionado e conectado ao próximo, criando uma barreira contínua ao longo de toda a costa. Do lado voltado para o oceano, instalaram unidades especiais de concreto, tetrapods, dolos e outros blocos dissipadores de energia. Essas peças são empilhadas em várias camadas ao redor da base do muro. Sua função? Quebrar a força da onda antes que ela atinja a estrutura principal. Mas o muro precisava de ainda mais proteção. Algumas seções ganharam superfícies escalonadas, inclinações especiais ou beirais para reduzir a altura das ondas que sobem. Do lado da terra, adicionaram solo e tijolo, junto com canais de drenagem para evitar o acúmulo de água da chuva. Muitas seções incluem uma passarela ou estrada de inspeção no topo. Em algumas cidades, o muro até funciona como parte do sistema viário local, com cercas de segurança, escadas e sinalização permitindo acesso público seguro. Vale notar que cada seção teve pequenos ajustes dependendo do terreno, do tipo de solo e da profundidade da costa. Mas as variações foram mínimas. A estrutura geral permaneceu a mesma ao longo de 400 quilômetros. Agora vem uma parte fascinante. E quanto aos portos? Como os navios entram e saem? Em cidades portuárias como Iwaki, os engenheiros criaram pontos de entrada especiais. O primeiro tipo é um portão de tsunami de cima para baixo, um painel de aço gigante suspenso entre duas torres de concreto. Quando emitem o alerta de tsunami, o painel desce de cima, selando a entrada do porto como uma parede vertical que bloqueia as ondas. O segundo tipo é um portão ascendente. Normalmente está deitado no fundo do mar para os navios passarem livremente. Quando o tsunami se aproxima, um sistema hidráulico levanta o portão de baixo para cima, travando-o nas paredes laterais. Este design é perfeito para áreas sem espaço, para torres aéreas e permite tráfego marítimo 24 horas por dia sem obstrução. E após anos de trabalho brutal, o resultado final é impressionante. Após a conclusão, o muro de 400 quilômetros ao longo da costa de Tohoku se tornou o maior sistema de defesa costeira já construído no Japão. Os números são de outro planeta. Custo: mais de 12 bilhões de dólares. Mão de obra: mais de 30 mil engenheiros, operadores geotécnicos e especialistas. Equipamento: milhares de máquinas pesadas operando sem parar por 5 a 7 anos. Centenas de seções construídas simultaneamente. Simulações mostraram que o novo sistema pode reduzir as forças de impacto do tsunami em 30% a 50% e fornecer alguns minutos extras de vida para a evacuação. O suficiente para salvar dezenas de milhares de pessoas em um tsunami de nível 1. Mas isso é realmente suficiente? Estradas costeiras, portos de pesca e áreas residenciais que foram completamente destruídas agora têm proteção muito melhor, reduzindo drasticamente o risco de danos catastróficos quando grandes ondas atacam. Embora não possa parar todos os tipos de tsunami, esta barreira de 400 quilômetros é considerada a linha final de defesa do Japão, dando ao país mais confiança contra uma das ameaças naturais mais devastadoras da Terra. Você acabou de explorar como o Japão constrói algumas de suas mega-estruturas mais impressionantes enfrentando o oceano. Este projeto mostra não apenas a engenharia avançada japonesa, mas também a resiliência de uma nação que sempre se levanta após o desastre.
Agora eu quero saber de você. Você acha que um muro de 15 metros de altura é suficiente para parar um tsunami gigante? Ou seria melhor investir em sistemas de evacuação mais rápidos? E se você pudesse escolher, viveria em uma cidade protegida por este muro? Ou preferiria viver longe da costa? Deixe seus pensamentos abaixo nos comentários. Se você gostou de descobrir estes projetos insanos, deixe um like e se inscreva no canal, porque temos muitas mais mega estruturas incríveis para explorar. Até o próximo vídeo.